Boa tarde, gente. Começando aqui mais uma live. Espero que esteja tudo bem com vocês. Quero saber se vocês têm alguma novidade aí que vocês possam dividir aqui com a gente nesse início aqui de live, né? A gente normalmente deve esperar uns 5 minutinhos aí para o pessoal ir entrando, todo mundo. Então, como foi a live de ontem? Gostaram da live de ontem? Vamos dividir algumas coisas aqui. Alguma expectativa para a live de hoje? O que vocês podem falar? Adoraria saber aí o que vocês estão pensando aí. Em relação a mim, tudo igual, não soube de nenhuma grande notícia de ontem para hoje em relação à epidemia. Tive hoje no hospital universitário também, conversando sobre a hematologia. Como sempre, a gente com casos dificílimos lá dentro. Particularmente agora, a época está de casos dificílimos, tá? Lutando para continuar tratando nesse ambiente totalmente adverso. E isso, como eu sempre falo para vocês, né, tem muitas pessoas jovens aqui, a maioria do pessoal que está me vendo é jovem, tá? Por favor, doem sangue. Nós estamos tendo problemas seríssimos com doação de sangue. Nós estamos vivendo, na minha opinião, minha humilde opinião de quem tem como professor da hematologia da UFRJ, mais de 20 anos como professor, o momento mais difícil que a gente teve em termos de manejo com, por exemplo, com transfusão de sangue, tá? E a tendência, eu acho que é piorar. Eu acho que é piorar porque o nosso hospital está expandindo, a gente está abrindo novas alas para coronavírus. Aumentou demais a demanda no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está próximo a colapso de casos e o foco realmente está todo nisso mesmo, tá? Então a gente está lutando aí para continuar com as nossas leucemias, continuar com nossos transplantes, mas tem sido realmente muito complicado. Então eu peço a vocês aí e a vocês que são do Rio, vocês que são de qualquer lugar do Brasil, podendo fazer uma doação de sangue, façam doação de sangue, tá? Pessoas em segurança, obviamente, mas os bancos de sangue estão preparados, os bancos de sangue precisam de vocês. Isso é muito, muito importante. Muito bem. Mais uma vez, ressalvando para os novatos de como é que funciona esse grupo. Então, nós temos as lives são uma introdução ao assunto, é impossível falar em profundidade sobre esses assuntos nesse espaço de menos de 1 hora que eu tenho aqui. Então, da live, vocês têm várias possibilidades. Então, se vocês apertarem a bio do meu perfil no Instagram, vocês ganham acesso ao canal no YouTube, vocês ganham acesso ao canal no Telegram. A gente vai postando coisas por aquele canal do Telegram, ideias e, enfim, resumos das lives, perguntas. É muito interessante, são quase 200 pessoas já que estão participando. E existe também um chat anexo a esse canal que a gente troca impressões, sugestões, enfim. Já são devem ser hoje quase 70 pessoas nesse anexo também no Telegram, tá? Então tá de portas abertas para vocês e basta entrar lá pela bio, ok? Muito bem, então vamos começar a falar sobre o tema de hoje. Foi um tema que foi muito pedido. Eu devo confessar que eu, longe de ser expert, é um tema complicado. Na verdade, é um tema complicado para a maioria dos hematologistas. Quando a gente fala de coagulação, a gente entende coagulação como uma especialidade que tem experts, muitos que trabalham muito com coagulação, tá? E, na verdade, é uma interface também. Eu imagino que quando vocês pensam em coagulação, vocês pensam em cada um que está nessa live, cada um de vocês está pensando em algum aspecto de coagulação. Deve ter gente aí que conhece alguém ou que já teve uma trombose, deve estar nesse chat aí. Talvez conheçam alguém que teve uma embolia pulmonar, pior.
Tem uma história famosa de uma expert em coagulação que teve uma embolia pulmonar no avião, voltando para o Brasil. Uma história incrível. Fez o autodiagnóstico de uma embolia pulmonar dentro do avião. Deve ter gente aí que está pensando em trombofilia e anticoncepcional. Deve ter gente que está pensando em trombofilia e gravidez, não é? Deve ter gente que está pensando em trombofilia e câncer, por exemplo. Então, são várias facetas desse tipo de doença em que eu vou comentar superficialmente, tá? Porque eu acho que é onde eu posso me colocar. Mais uma vez, eu longe de ser um expert, eu sou um mero contador de histórias para vocês, mas eu resolvi topar esse desafio. Vocês estão pedindo já há muito tempo, têm pedido, e vamos ver se a gente consegue razoavelmente vencer essa tarefa, ok? Muito bem. Trombose, trombofilia. O que é trombofilia? Muitas pessoas desse chat não devem saber o que quer dizer a palavra trombofilia. Trombofilia é simplesmente uma palavra que designa uma tendência aumentada para ter uma trombose. E o que é uma trombose? Trombose é uma propriedade do sangue, né? O sangue é líquido, não é verdade? O sangue circula em nossas veias e o coração bate um sangue líquido. Tá? A gente sabe que o sangue tem as células, os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, e tem um plasma, que é um grande líquido que dilui esse sangue, ok? Então, trombose significa simplesmente o sangue de líquido passar para um estado sólido. Ele forma um trombo. Trombo é um sangue em estado sólido. Mas como é que isso acontece? E por que isso acontece? Isso é uma primeira pergunta em relação à trombose. Como que acontece e por que isso acontece? Então vamos lá. Número 1, para fazer o sangue de líquido virar sólido, a gente precisa de dois componentes. Na verdade, dentro do sangue, de dois componentes. E normalmente um terceiro componente aí. Tá? A gente precisa de um fluxo sanguíneo ruim, tá? A grande maioria dos casos existe um bloqueio de fluxo sanguíneo. 2, a gente precisa de uma alteração dos componentes do sangue. E que tipo de componente do sangue que pode estar alterado no momento de uma trombose? Então, a coagulação, o nosso sistema vamos dizer, coagulação, entre aspas, que é o sistema que controla e que evita que a gente sangre até morrer quando a gente corta qualquer coisa, ele é composto de duas coisas. Uma coisa que chama hemostasia primária, é um nome, não precisa, que é a plaqueta. A velha plaqueta. Nós já fizemos várias lives sobre plaquetas, pessoas que têm plaquetas altas, pessoas que têm plaquetas baixas. Então, as plaquetas, elas são importantes na coagulação. Elas se ativam e elas abrem, elas fazem como se elas fossem uma teia de aranha, elas esticam. E sobre elas começam a se ativar o restante, que são os fatores da coagulação. Então, os fatores da coagulação, que tanto vocês leram, é muito conhecido, eles são fatores, são proteínas que viajam nesse líquido chamado plasma. Né? Muitos deles são feitos no fígado, a maioria deles feita no fígado, tá bom? Então, de um lado, você tem fatores de coagulação e do outro lado você tem as plaquetas, perfeito? Então, são esses os dois componentes do sangue que fazem diferença, tá? E nem somente no caso das plaquetas é a quantidade que vale. Não é verdade. Tem muitas doenças que, mesmo com as plaquetas normais, tem um aumento de chance de você formar um trombo. Vamos deixar isso para frente, ok? Então, você tem um fluxo sanguíneo alterado, você tem um componente do sangue alterado e o terceiro elemento é uma parede do vaso. A parede do vaso sanguíneo onde corre o sangue também normalmente está alterada. Tá ok? Então, isso funciona
tanto para um trombo numa artéria, que é uma coisa totalmente diferente, quanto no trombo numa veia. Tá? São coisas totalmente diferentes, ok? A Marta está perguntando sobre SAF. Gostaria de saber se a síndrome do anticorpo antifosfolipídio tem alguma coisa a ver com lúpus? Sim. É uma das possibilidades um paciente com lúpus ter SAF. É possível sim. Muito bem. Então, quando a gente fala de trombose arterial, o que é trombose arterial, pessoal? São as que mais vocês conhecem. Uma trombose arterial, por exemplo, é coração. A pessoa que tem um infarto do coração. Infartou. Aquilo é uma trombose na artéria coronária. Então, ponte de safena, aquela cirurgia, ponte mamária, aquilo tem a ver com coronária. Isso é uma trombose arterial. AVC, aquela alteração, AVC, acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral também é arterial. Tá? E a gente não vai falar sobre isso hoje. Não vai falar. Sabe por quê? Porque doenças do sangue, em geral, não têm relação com esse tipo de trombose. As principais causas de trombose arterial são colesterol alto. Então, você tem uma placa de colesterol. A placa de colesterol, ela causa uma alteração da parede da artéria e do fluxo do sangue. Então, 2 daqueles 3 já estão alterados por conta disso, tá? Então, colesterol aumentado, diabetes é outra coisa muito importante, e pressão alta, hipertensão arterial, tá? Então, são causas muito fora da hematologia. O que nos interessa aqui hoje, que eu vou falar para vocês, é sobre trombose nas veias, chamada trombose venosa. Tá? O que seria a trombose venosa profunda? O que são as veias? As veias são os vasos sanguíneos que levam o nosso sangue de volta para o coração. Ele sai do coração pelas artérias e retorna ao coração pelas veias. Ok? Então, as veias são vasos de retorno, as veias são vasos moles, eles não têm a força das artérias. Então, normalmente as veias elas são vasos moles que cedem e guardam grande capacidade de sangue. Quais são os conhecidos problemas de veias? Exemplo, as varizes. Quem aí não sabe das varizes? As varizes são veias que têm alterações de parede. Então, essas alterações de paredes nas varizes podem ocasionar trombose. Percebem? Alterações das paredes. Então, as varizes, por exemplo. Então, quando a gente fala de trombose venosa, quando eu falo de trombose venosa profunda, eu estou pensando em 2 tipos de trombose. Pessoal, 2 tipos de trombose. Trombose número 1, eu estou pensando em trombose nas pernas. Trombose das veias das pernas. Número 1, é a disparado mais comum, tá? E como é que aparece? E qualquer tipo de trombose nas pernas que eu estou pensando, não. Eu estou pensando em trombose venosa profunda. Então, aquelas varizes que vocês veem na carne ali, que aparecem, elas não são as causas dessa trombose. A trombose venosa profunda, ela é causada por trombose de veias que vocês não veem. Elas estão lá para dentro e são as principais. Com isso, o sangue fica represado na perna, dependendo da altura do bloqueio da trombose. Dependendo da altura do bloqueio, o sangue fica represado nas pernas e a perna incha, fica bastante inchada e bastante dolorosa, tá? Principalmente na panturrilha. A panturrilha fica muito dolorosa e a perna muito inchada, tá? Muitas vezes fica até vermelha. Isso é uma trombose venosa profunda. Existem outras tromboses venosas? Existem. Existe trombose venosa na barriga, por exemplo, em veias da barriga. Existe trombose venosa no cérebro também, mas não são as mais comuns. E além de a trombose venosa nas veias da perna,
também existe uma complicação da trombose venosa nas veias da perna, que seria um negócio chamado de embolia pulmonar, que todo mundo morre de medo. Todo mundo morre de medo, que é a tal da embolia pulmonar. O que é embolia pulmonar? A embolia pulmonar é quando um trombo nas pernas, ele descola. Vocês imaginem, você tem o vaso sanguíneo, o sangue vai formando um trombo colado na parede, mas vocês imaginem que por algum motivo uma parte desse do trombo solta. Ele solta e vai embora. Vai embora. Sangue sólido, pessoal. Sangue sólido circulando. Não vai dar certo. Vai ter que parar em algum lugar. E o sangue vai circulando e vai até o pulmão. Ele vai subindo, ele vai passar pelo coração direito e vai parar onde? No pulmão. Porque como é que a circulação sanguínea faz? As veias trazem o sangue, esse sangue entra no átrio direito, depois ele entra no ventrículo direito e depois ele vai direto para a veia pulmonar. Ou melhor, para a artéria pulmonar, perdão, para a artéria pulmonar. E da artéria pulmonar ele vai para dentro do pulmão. Então, se esse trombo for muito pequenininho, pode ser que não dê nem para ver. Pode ser que a gente nem saiba o que aconteceu. Se esse trombo for médio, a pessoa começa a ter falta de ar. Se esse trombo for maiorzinho, pode ocasionar um infarte do pulmão. Uma parte do pulmão, ele fica bloqueado por esse trombo e perde o sangue e morre. É uma parte que morre mesmo. Infarto pulmonar. E dói. A pessoa, além de falta de ar, começa a ter dor. Dor no tórax. Uma dor que piora com a respiração. E, finalmente, se esse trombo for muito grande, pessoal, muito grande, pode haver um bloqueio maciço e a pressão vai lá embaixo e tem casos, pessoal, pasmem vocês, tem casos de morte súbita. Isso é uma das causas de morte súbita, tá? Um megatrombo saindo das pernas e vai para dentro do pulmão e pode ter morte súbita, porque ele pode bloquear toda a saída de sangue do coração. Então é uma situação, a embolia pulmonar nós não gostamos, médicos não gostam de embolias pulmonares, pacientes também não devem gostar de embolias pulmonares, ok? Mas é isso que assusta. Sempre que a gente falar de trombose perigosa, quando a gente falar de trombose na veia perigosa, a gente vai estar pensando em potencial de embolia pulmonar. Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque se houver uma trombose nas veias daqui de cima, dos braços, eu vou ficar menos preocupado do que nas pernas, porque a chance de embolia pulmonar é muito menor. Tá ok? Então, esse aqui é um princípio, tá? Na trombose arterial, que eu falei para vocês, AVC, infarto, em geral não tem esse fenômeno da embolia. Não tem esse fenômeno. Porque, em geral, o trombo é muito sólido, tá? Tem colesterol, tem gordura no trombo, então é difícil você ter uma embolia a partir de um AVC ou de um infarto, ok? Então, esse é o nosso problema. Então, muito bem, eu já expliquei, retornando aí para os que chegaram agora. Causas de trombose: parede do vaso alterada, fluxo sanguíneo baixo e alterações no sangue. E as alterações no sangue nós vamos chamar de trombofilias. Essas alterações no sangue. Falei de trombose arterial e falei de trombose venosa. Aí eu falei que nós vamos falar hoje de trombose venosa. E a trombose venosa principal, ela aparece com duas caras. Trombose venosa profunda, que é nas pernas, ou embolia pulmonar, que é no pulmão e é bastante grave, muito mais grave que a trombose venosa na perna. Beleza? Muito bem. Então, o que faz trombose venosa? Eu já falei que pessoas que têm problema nas veias, né, de tortuosidade têm uma chance maior. Mas existem outras coisas que a gente tem que entender. Então, vamos lá. Primeira coisa, tem gente que já nasce... Vamos lá.
eu gosto de interagir, então vou responder a Vanessa. Vanessa, por conta do mieloma, minha mãe teve trombo no braço, ficou muito inchado e pesado. Uma trombose no braço, mas não faz embolia, né, Vanessa? Trombo e mieloma, o mieloma aumenta a chance de trombose e se ela estivesse tratando com talidomida ou lenalidomida, essas duas medicações aumentam mais ainda o risco de trombose. Então, a gente vai falar sobre doenças como mieloma durante essa live. A Carol está querendo saber uma outra coisa. Doutor, quadros trombóticos podem ficar de formas idiopáticas? Exames e testes são limitados para a etiologia? Vamos falar sobre isso, tá? Eu não entendi muito bem, eu peço que você reformule essa frase, mas nós vamos falar sobre isso agora, sobre a investigação, tá bom? Vamos seguir, pessoal, vamos seguir e vamos crescendo. Ó, vamos apertando esse coração, hein? Todo mundo apertando o coraçãozinho que me disseram que aumenta o impacto da live, aumenta a audiência. Vamos apertando que nós já chegamos a 60. Muito bem, agora vamos voltar para aqui, pessoal. Segura as perguntas um pouquinho, só nos corações. Então vamos lá. Trombose venosa, 3 fatores e o que predispõe. Eu não vou falar nessa live sobre vaso, porque eu não sou angiologista, eu não quero falar sobre isso. E eu não vou falar sobre fluxo, nós vamos falar sobre sangue. Nós temos fatores que são hereditários, ou seja, nasce com a pessoa, e fatores que são adquiridos. E a gente vai falar em separado. Só a Patrícia está fazendo uma pergunta que eu acho importante para a Patrícia. Patrícia, infarto renal é arterial, tá bom? Infarto renal não é venoso. Esse infarto renal que ele teve foi arterial, ok? Nós vamos falar hoje sobre trombose venosa. Então, fatores hereditários e fatores adquiridos, tá bom? Vamos falar primeiro sobre os fatores que são hereditários, que eu sei que todo mundo quer saber aí. Tá todo mundo nessa live para saber de fator do sangue. Alterações genéticas no sangue que dão trombose, né? E eu sei que todo mundo quer saber isso, porque hoje, principalmente quem teve filho aí, quem está fazendo pré-natal, virou uma loucura aí de pedido de pré-natal aí de fatores de coagulação, né? Então vamos lá. De fato, apesar de teoricamente tudo poder aumentar a chance de fazer trombose, teoricamente qualquer fator de coagulação que esteja aumentado pode aumentar a chance de trombose. De uma maneira geral, existem 5, na verdade, né? 5, se eu não me engano. Eu vou fazer as contas depois, mas são 5 principais e são tão importantes que esses 5 praticamente devem ser os únicos testados quando você tem uma suspeita de que tem alguma coisa hereditária. Então, quando é que você vai ter uma suspeita que tem alguma coisa hereditária? Porque não é simples assim. Não é simples assim. Eu já peguei no consultório uma pessoa que não tinha nenhum fator de risco, não fez nenhum episódio de trombose e me aparece com um exame mostrando uma alteração genética que predispõe à trombose. O que eu vou fazer com isso? Então, primeira coisa, pessoal, é muito importante testar quem precisa. Vamos testar quem precisa. Então, quais são os testes que nós vamos fazer em quem precisa? Primeiro eu vou falar sobre os testes, vamos falar quem precisa primeiro, depois vamos falar dos testes, tá? Principalmente, o principal implicado a fazer esses testes é quem tem trombose sem causa definida. Trombose sem causa definida. Esse é o principal a fazer os testes, tá? E sabe por quê? Simplesmente para comandar o potencial futuro, tá? Porque na parte do tratamento eu vou explicar que não necessariamente essa tensão que fica nos pacientes de querer saber por que teve trombose, os pacientes ficam muito ansiosos, pessoal. Eles estão sempre muito ansiosos de saber por que eles estão fazendo trombose. Eu vou falar para vocês no final que isso não tem nenhuma relação com o tratamento. O tratamento não vai mudar baseado na ansiedade, baseado nesse exame. Mas se eu não souber a causa daquela trombose, e principalmente se é um paciente que tem várias tromboses, ou uma trombose esquisita, trombose venosa cerebral, mas trombose esquisita, uma pessoa muito jovem com trombose, a gente vai pedir especificamente um de 5. Os dois mais comuns, um vai chamar fator 5 de Leiden, tá? Fator 5 de Leiden é o mais comum.
Se testar a população brasileira inteira, vai dar uns 10% de pessoas que têm fator 5 de Leiden alterado. Só para vocês terem uma ideia que isso não é assim, não é só sair testando. Porque se você sair testando, vai ter 10% de gente com mutação do fator 5. Então, fator 5 de Leiden. O que é o fator 5 de Leiden? O fator 5 de Leiden é um fator 5. Fator 5 é um dos fatores mais importantes da coagulação. Só que esse fator 5, ele não liga ele não desliga. O botão de desliga dele, que chama proteína C ativada, que é a substância que desliga ele, não consegue ligar nele. Então ele fica ativado. Então é o fator 5 de Leiden, ok? Ele aumenta a chance de trombose umas 2 ou 3 vezes, entendeu? Então assim, não é uma coisa enorme. Então tem que tomar muito cuidado, porque a chance de qualquer um de nós ter uma trombose ao acaso, sem ter nenhum fator de risco, é baixíssima. É baixíssima, gente. Vamos pensar bem. Todo dia a gente pode ter uma trombose, não pode? Todo dia todo mundo pode ter uma trombose, mas não tem. Mas não tem. Então, se você passar um ano sem ter trombose nenhuma, foram 365 dias de chance que você não teve. Então, se eu digo para você que o fator 5 de Leiden aumenta 2 ou 3 vezes, isso é 2 ou 3 vezes de pouquíssimo. Não é isso? Se eu digo para vocês que a chance de ganhar na Mega Sena é 1 para 1 milhão, 1 para 1 bilhão, se eu te disser alguma coisa que aumenta 3 vezes a tua chance de ganhar na Mega Sena, você vai aumentar de 1 para 1 bilhão para 3 para 1 bilhão. Ou para 4 para 1 bilhão. Isso continua sendo pouquíssimo, ok? Então, número 1, fator 5 de Leiden. Número 2, o gene da protrombina. A protrombina é outro dos fatores da coagulação. Fator 2, a protrombina, que também tem uma mutação lá, que eu também não vou entrar em detalhes para vocês, que torna a protrombina também ativada, difícil de vencer. Então, esses dois juntos dão 60% das coisas que a gente acha quando a gente pesquisa. Esses dois juntos, tá? E os dois têm esse mesmo problema. Muita gente tem e não tem a tal da trombose, muita gente tem e não tem trombose. E o que a gente vai fazer com eles, isso é meio questionável ainda, ok? Mas é muito pedido. Além desses dois, tem 3 outros que são também. Esses sim, se você encontra uma comprovação de que você tem esses 3 fatores, aí a sua chance de trombose aumenta muito e normalmente algumas coisas são feitas, né? Que são uma deficiência de proteína C, uma deficiência de proteína S e uma deficiência de trombina, ou antitrombina 3. Tá? Uma deficiência, perdão, de antitrombina, não é de trombina, de antitrombina, ou antigamente se chamava antitrombina 3. Tá? Esses 3, proteína C, proteína S e antitrombina 3, eles fazem parte do nosso sistema anticoagulante. Então, ter esses 3 funcionando garante que o sangue vai estar mais líquido, viajando melhor. Então, uma deficiência desses 3 verdadeira, porque um monte de coisa muda, proteína C, proteína S e antitrombina 3. O mais fácil é vocês terem um falso resultado, tá? O mais fácil é ser falso resultado. Mas se vocês realmente conhecem alguém que tem, essa pessoa tem que ter mais cuidado com ela, tá? Proteína C, proteína S, principalmente antitrombina 3. A antitrombina 3 tem que inclusive repor antitrombina, é uma coisa complicada mesmo, nem anticoagulante funciona. Perfeito? Essas são as trombofilias, simples assim, tá? Existem outras coisas que se pesquisam e que não necessariamente são trombofilias. Então, por exemplo, aqui nas nossas lives sempre tem gente falando de SAF, a síndrome do anticorpo antifosfolipídio. A SAF é uma causa importante de trombose, e é uma causa importante de trombose arterial e venosa. Thaís, doutora Thaís, eu tenho deficiência de antitrombina, tive 2 abortos. Thaís, mais uma vez, isso não é simples assim. Deficiência de antitrombina é uma doença bastante rara. A dosagem de antitrombina tem que ser feita de forma que eu vou lhe falar que eu não sou expert nisso, mas é bastante raro. A deficiência de antitrombina costuma dar trombose e não somente aborto, costuma ter trombose, tá? E numa idade jovem. Então, Thaís,
Se você quiser, me manda um direct. Se você for do Rio de Janeiro, eu te dou contatos para você pesquisar, ok? Acho importante você pesquisar. Ou se você já tem esse diagnóstico a partir de uma hematologista expert em coagulação, não tão mais aqui quem falou, mas aí você vai perguntar o tratamento para ela, ok? Antitrombina está muito associada à trombose, tá ok? Então vamos lá. Eu estava falando de SAF. A síndrome de antifosfolipídio dá muita trombose, só que a SAF não é considerada uma trombofilia. Não está mexendo com fatores de coagulação. A SAF é uma doença autoimune, é um anticorpo que a pessoa produz que faz o estrago todo. Então ela normalmente não é uma trombofilia. Por isso que a gente não fala aqui. Outra coisa, tem um teste, isso é muito importante, que tem sido muito testado, que é o gene da metiltetraído folato redutase, que é o MTHFR. Tá? Isso é super testado, isso é testado muito em pré-natal, pessoas que nunca tiveram trombose, porque existiu no passado algumas suspeitas de que ele causava trombose, pessoal. E tem assim de heterozigoto para MTHFR, assim de heterozigoto, tá? Então, em relação a isso, eu queria falar para vocês que quem está no grupo do Telegram, quem está participando do grupo do Telegram, eu espero que o grupo do Telegram esteja nessa live aí. Eu mandei para lá. Infelizmente está em inglês. Poderia ter traduzido, mas infelizmente está em inglês, tá? Existem, não são diretrizes, são aconselhamentos de cada sociedade sobre coisas que os médicos não devem fazer. Choosing wisely, em inglês, quer dizer escolhendo sabiamente. Escolhas sábias para serem feitas. E vocês sabem que coagulação é top nesse negócio de choosing wisely. Então, é top. Então, tá cheio de recomendações a maioria delas é não fazer em tópicos de coagulação, tá ok? Então, uma delas é a seguinte: não tomar decisão baseado em metiltetraidrofolato redutase. A metiltetraidrofolato redutase, ela diminui os níveis de ácido fólico, aumenta um negócio chamado homocisteína, que é uma coisa também super, a homocisteína aí, para os cardiologistas ou interessados em saúde cardíaca que possam estar nessa live, a homocisteína está associada a um aumento do risco cardíaco, então ficou essa história de quem tem heterozigose para isso aí. Esqueçam. Eu falei as 5, esqueçam do resto para essa live, é muito específico, tá bom? Então esqueçam MTHFR, esqueçam isso. Tá? Nós vamos ficar com 5 de Leiden, protrombina, proteína C, proteína S e antitrombina. A Vanessa aqui quer saber como fazer parte desse grupo, Vanessa. O canal do Telegram, você, na minha bio, entra no meu perfil do Instagram, aperta lá na bio, vai abrir aquela árvore e lá você tem acesso a um monte de coisa minha. A um monte de coisa minha está escrito assim, Telegram. É só clicar e vai lá para dentro, tá bom? Será muito bem-vinda. Ó, o Igor está falando para vocês. A Vanessa já está me dando mais um trabalhinho, né? Manda um direct que eu mando para vocês. Também podem fazer isso. Podem fazer isso, tá? Muito bem. Então, eu falei das principais e falei quando eu acho que deve ser solicitado. Então, aquela trombose em paciente jovem, não tem história nenhuma de fator de risco. Então, quando que a solicitação fica bastante duvidosa? Quando? Em que situação que é o contrário, ela vai ficar bastante duvidosa? Se você tem fatores de risco. Então, vou dar um exemplo. Se alguém teve uma trombose, Deus nos livre, na gravidez, gravidez é uma situação que tem aumento de chance de trombose. Até porque, no final da gravidez, o útero ele fica bem grande, na verdade, com o neném lá dentro, e bloqueando a circulação de volta ao retorno venoso das pernas. Tromboses em gravidez, por exemplo, não se repetem. Tem várias pesquisas sobre isso, são tromboses específicas daquela situação, e quando a pessoa sai da gravidez, elas não retornam. Tromboses associadas a cirurgias, pessoal.
pessoa fez uma cirurgia, teve logo depois uma trombose. Também não retorna, não costuma retornar, ok? Então, também são os fatores de risco associados. Então, cirurgias, deixa eu pensar aqui que eu fiz uma colinha para mim aqui. Então, ó, situações de imobilidade, principalmente se você angula a perna. Então, se você fica dias deitado, por exemplo, por um pós-operatório, por exemplo, ou um paciente em coma no CTI, a gente costuma usar um anticoagulante dentro do CTI para não haver trombose. Então, imobilidade. Hospitalização. A hospitalização sempre deixa a pessoa imóvel, porque você não fica andando pelo hospital. No máximo, você dá umas voltinhas pelo quarto. Mas, assim, hospitalização é considerado fator de risco. Infecção. Pessoas que têm infecções graves são fatores de risco. Pessoas que têm câncer, tá? O câncer é um capítulo à parte. O câncer é um capítulo à parte porque o câncer, a chance de trombose é longa. Ela não vai embora. Quando você está fazendo uma cirurgia, você faz a cirurgia e depois não tem mais chance de ter trombose. Quando você está grávida, seu próximo risco é só quando tiver uma nova gravidez, ok? Mas se a pessoa não tem uma causa definida ou se a pessoa tem uma malignidade, Deus nos livre, então essa neoplasia, ela fica durante todo o tratamento, tá? Durante todo o tratamento. Existem outras condições, por exemplo, pessoal com problema no rim. Existe uma alteração no rim chamada síndrome nefrótica. Dá essas alterações também, tá ok? Então, algumas questões. Quando você acumula, você tem acúmulo de fatores de risco, a sua chance de trombose é cada vez maior. Então vamos lá. O uso de anticoncepcional é sempre uma questão. O uso de anticoncepcional. E olha a Milena aí. Milena comentou aqui, eu tive trombose cerebral com 18 anos. Fator de risco. Lembra que eu falei trombose em um lugar diferente, com idade jovem. Fez vários exames e o motivo foi o anticoncepcional. Pode ser, mas a pergunta, Milena, que eu quero que você me responda é por que todas as mulheres da sua faixa etária, quantos por cento das mulheres de 18 anos tomam anticoncepcional? E quantas têm uma trombose cerebral? Eu quero que você me responda isso, Milena. Quantos por cento de mulheres tomam anticoncepcional aos 18 anos? E quantas têm trombose cerebral? Então eu estou falando isso, pessoal, que é para vocês não terem medo também, porque diante desse tipo de história, isso pode gerar pânico. E não é o anticoncepcional oral que causa a trombose. Normalmente, a pessoa tem mais de um fator de risco. Então, Milena, ninguém descobriu o seu fator de risco. Mas certamente você tem sim algum fator de risco e o anticoncepcional ele aumentou o seu fator de risco. O tabagismo, por exemplo, o fumo é fator de risco. Então, uma pessoa que fuma, usa anticoncepcional e, por exemplo, faz uma cirurgia, por si só não precisa nem ter trombofilia, tá? Então, a gente tem que procurar com muito cuidado essas alterações genéticas, ok? Então, por exemplo, por que seria importante para mim saber se a Milena tinha alguma alteração genética naquele momento? A única, a única importância na minha cabeça era porque eu poderia testar alguns irmãos e irmãs dela, e se esses irmãos e irmãos dela também tivessem a mesma alteração genética que levou à trombose da Milena, eu já ia dizer para não fazer anticoncepcional na família, tá? Porque a gente sabe que existe uma relação, os parentes mais próximos de quem teve uma trombose, principalmente uma trombose mais grave, em idade mais cedo, aumenta o risco. Então, se eu souber que tem um fator 5 de Leiden mutado ou uma alteração da protrombina, isso me ajuda, na verdade, nos parentes da Milena, tá? Nas irmãs, por exemplo. Mas não há recomendação de testar essas coisas em quem toma anticoncepcional de uma maneira geral e nunca teve trombose. Quem nunca teve trombose, em geral, não tem que testar nada, tá ok? Mas tem que saber sim que é um risco. É óbvio que é um risco pequeno, sabe? É um risco pequeno.
Cláudia, não estou de acordo com o que, Cláudia? Seja mais específica. Qual é o ponto que você não está de acordo? A Vanessa, hemograma não altera nas trombofilias. O hemograma nem os testes de coagulação não mudam nas trombofilias. A única mudança que você tem no hemograma ou nos testes de coagulação é no caso da SAF. A síndrome do anticorpo antifosfolipídio, que não é uma trombofilia, ela alarga o TAP, alarga o PTT e pode baixar a plaqueta. Isso acompanha a SAF. Mas as trombofilias que eu falei não são acompanhadas nos testes de coagulação. Gabi, entendi agora que tem que ter um fator adicional, que a anticoncepção era o único causador. Gabi, mas cuidado com o anticoncepcional, tá? Cuidado com o anticoncepcional. A maioria dos casos, a gente não consegue descobrir o fator genético, ok? Então, tem que ter muito cuidado. Quem tem histórico na família próxima de trombose, tá? Talvez tenha que ser testado. Seja o único subgrupo que talvez tenha que ser testado, ok? Tem que pensar nisso também. Derrame cerebral, o derrame cerebral é hemorrágico, tá? Quando eu falo em trombose, ele não seria um derrame cerebral. O derrame cerebral é por sangramento, ok? Então seria uma tendência hemorrágica, tá? E como eu falei para vocês, isso é verdade. A gente não é capaz de prever tudo. Você tem toda a razão, existem mortes súbitas sim. É uma tragédia e a gente muitas vezes nem sabe qual foi a causa, na verdade. A pessoa pode ter tido até uma arritmia cardíaca, não necessariamente teve uma trombose, né? Muito bem, Renata. E o dedímero, professor? O dedímero, ele na verdade, eu gosto muito do dedímero para retirar o anticoagulante. Então vamos falar um pouquinho de tratamento para falar do dedímero. O dedímero vai subir em qualquer situação de trombose. Você está com um paciente com uma trombose ou com uma embolia pulmonar, o dedímero vai estar muito alto. Isso não é critério. Tá? Então ele sobe em qualquer situação trombótica. A gente já viu que em coronavírus, Covid-19 sobe, coagulação intravascular disseminada. Então nós vamos fazer o seguinte, uma vez detectada a trombose, o tratamento é anticoagulação. Existem vários anticoagulantes, eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero induzir vocês a fazerem nada. Então existem vários tratamentos anticoagulantes, tá? E o anticoagulante, é isso que é importante que vocês saibam, ele é relativamente, com algumas exceções que também não vem ao caso nessa live, mas 95%, ele não depende da doença. Ele não depende da doença. Então, se vocês têm trombose por um fator 5 de Leiden alterado, é um anticoagulante igual a se vocês têm trombose porque gravidez. Se vocês têm trombose por uma malignidade, é o mesmo anticoagulante que você tem trombose por uma protrombina alterada. Então não muda nada. Então, se eu encontrasse com vocês e dissesse o que isso pode modificar, então, em termos de tratamento, quanto tempo de anticoagulante usar, por exemplo? Se vocês identificam o fator de risco, cirurgia, um catéter, uma infecção, uma imobilidade, você deve usar enquanto esse fator de risco estiver presente. E de preferência uns 3 meses depois. Então, se você operou hoje e teve uma trombose, são 3 meses de anticoagulação. Se você está você tem uma malignidade, você fez um tratamento de quimioterapia e a malignidade desapareceu, você vai fazer mais 3 meses pós-final do tratamento. Tá? Então, esse é o tratamento mínimo. E ela volta, Rony. A trombose vai voltar. Então, se você tem, por exemplo, a mutação do fator 5 de Leiden, mutação da protrombina, proteína C, proteína S, em geral também se para o tratamento com no máximo 1 ano. Então, você faz 1 ano de tratamento e para. Quem é que tem que tomar o tratamento para a vida inteira? Tem gente que tem que fazer anticoagulação para a vida inteira? Nós não sabemos. Isso é um julgamento do expert médico. É ele que vai julgar o tempo de anticoagulação, ok? Por quê? Por quê? Porque anticoagulante dá problema, pessoal. Anticoagulante dá hemorragia. Foi falado em derrame cerebral? Anticoagulante dá derrame cerebral. Pode dar derrame cerebral, sim, o anticoagulante, ok? Então, por um cálculo estatístico, a chance de você ter uma nova trombose, se você tem algum fator de risco associado que você tirou,
não compensa o risco de você ficar com sangramento. Então você para o anticoagulante. Se você não sabe por que foi, caso da Milena, por exemplo, teve uma trombose cerebral, estava tomando anticoagulante, acha que foi anticoncepcional, então tirou, não precisa usar mais. Mas se você não sabe por que foi, uma pessoa jovem teve uma trombose, você fez um anticoagulante, o que você faz? Bom, os trabalhos mostram que a chance de quem teve uma trombose sem causa definida evoluir para uma segunda trombose é alta, tá? Em 10 anos, acima de 20%. Tem estatísticas de 30% de chance de que em 10 anos você tenha novamente uma trombose no mesmo local em que você teve a primeira. A maioria dos casos é no mesmo local. A pergunta que eu te faço é a seguinte: vocês tomariam um anticoagulante por 10 anos, sabendo que vocês têm 2/3 de chance de não ter uma nova trombose? Vocês tomariam um anticoagulante? Vocês correriam o risco de sangramento durante esses 10 anos para diminuir 1/3 do risco de trombose? A opinião abalizada dos experts é que não vale a pena. Então, por isso, na grande maioria dos casos, com 1 ano se tira um anticoagulante, ok? Com 1 ano se tira um anticoagulante. Na minha opinião, quais seriam as exceções? Quais aquelas pessoas que tomam anticoagulante a vida inteira e são meio óbvias, né? Vão ser óbvias para vocês e eu não vou estar falando nada demais. Número 1, quem teve embolia pulmonar. Quem teve embolia pulmonar ou que teve uma trombose grave, realmente uma trombose grave, esse normalmente toma anticoagulante para a vida inteira. Tá? Normalmente toma anticoagulante para a vida inteira. SAF também se tende a dar um tempo mais prolongado de anticoagulante, mas também é controverso, mas na síndrome de anticorpos antifosfolipídio também. Pergunta, pessoal, vamos nessa. MTHFR heterozigoto, não peguei, repete por favor. Por favor, mas o MTHFR não é fator de risco, tá? Thaís, trombose na perna e pegou Covid, ficou internado 3 dias no oxigênio. Trombofilia é fator de risco para Covid? Desconheço, Thaís. Provavelmente seu pai, eu não sei se ele teve embolia pulmonar, como é que é a capacidade pulmonar do seu pai, mas eu acredito que seu pai, talvez a idade dele e outros fatores de risco estejam associados, tá bom? Desconheço que uma trombofilia com capacidade pulmonar normal seja fator de risco. Não, nunca ouvi falar nada sobre isso, ok? Muito bem. Gabiuri, o ácido acetilsalicílico é muito indicado na clínica cardiológica, mas ele também tem ação anticoagulante. Poderia ser um possível caso de AVC hemorrágico? Ele não tem ação anticoagulante. Ótima pergunta. O ácido acetilsalicílico ou aspirina, o AS, ele é um inibidor, é um antiagregante plaquetário. Ele não inibe a coagulação, tá? Ele não é anticoagulante. Em geral, ele não deve ser dado junto com o anticoagulante, porque aí sangra muito. Mas ele isoladamente, ele é mais fraco. Ele é usado para prevenção de trombose arterial. Então, por isso que o pessoal que teve AVC e o pessoal que teve infarto usa a aspirina, que é para inibir as plaquetas, ok? Então, ele, teoricamente, tudo pode. Pode dar AVC hemorrágico, mas não é comum. Não é comum, é bastante raro. Vamos lá, voltou. MTHFR heterozigoto nos 2 genes é fator de risco para Covid-19? Na verdade, deixa eu te explicar, Miniotti, você só tem 2 genes, tá, do MTHFR. Então, um é normal, o outro é mutado. Não é fator de risco. Não é fator de risco, fica tranquilo. Tenho 60 anos, sou hipertensa. Posso tomar aspirina? Isso, pergunte para o seu médico. Eu não posso, numa live, fazer essas coisas, porque pode ser um erro médico, tá bom? Qualquer recomendação que eu faça aqui, eu não posso falar especificamente sobre tratamento, tá bom? É uma questão de ética médica que eu não posso fazer. Exames para detectar, Isabel. E detectar o que, Isabel? Me conta. Detectar o quê? Miniotti, não tem risco de trombose? Não, não tem risco de trombose, tá? Se tiver risco de trombose, é muito, muito baixo. Muito baixo. Inclusive tem aquele choosing wisely que eu falei para você. Das sabedorias, choosing wisely, as sabedorias não dosar MTHFR na população. Não dosar, tá? Talvez você tenha que ver a sua homocisteína. Sua homocisteína elevada pode vir a ser fator de risco para doença cardíaca. Mas isso é uma outra história, tá? Ele não é considerado fator de risco para trombose
a princípio, isoladamente. Se tiver um outro fator, a gente conversa depois, é mais raro. Tive embolia pulmonar, fiz a mudança de Xarelto para Marevan. Qual o mais utilizado? Não posso falar para você, tá? Prefiro não falar. A grande experiência com embolia pulmonar está na mão dos cardiologistas e pneumologistas e, sinceramente, tudo que eu falar aqui é uma opinião médica. Ela tem peso de opinião médica, tá? Uma diferença básica, se você quer saber a diferença do Xarelto para o Marevan, isso eu posso falar. O Xarelto é muito mais caro que o Marevan, porém a dose é fixa. O Marevan varia muito com comida, tem que ficar fazendo TAP. O Xarelto não, o Xarelto é dose fixa, é mais cômodo de usar, mas é bem mais caro, tá bom? Isso pergunta para o seu médico o que ele te sugere. Causas de trombose, mas eu já te falei, Isabel, as causas de trombose. Então, alterações do vaso, alterações do fluxo sanguíneo e alterações do sangue, que tem aquelas hereditárias que eu te falei ou as adquiridas, cirurgia, infecção, etc. Muito bem. Aí é muito pessoal, não descobriu o motivo, aí você tem que procurar o médico, falar com o seu médico, tá? Eu realmente não vou entrar em detalhes sobre isso. Por favor, gente, vamos falar sobre trombose, não sobre casos específicos. Muito bem. Que mais? Que mais? Uma pergunta sobre coisas que não tem a ver com hematologia. Então, pessoal, essa live é sobre hematologia. Vocês me perdoem, mas eu não sou expert, muito mais em pediatria. Não vou dar palpite. Gládio, tenho doença falciforme, tive trombose e tomei anticoagulante durante 2 meses e iniciou hemorragia na gengiva. Está vendo? O Gládio é um das testemunhas que anticoagulante não é brincadeira. Anticoagulante a gente só deve usar no momento em que ele realmente é muito importante. Por isso que é bastante raro você usar para a vida inteira. São situações muito específicas, Gládio. Muito obrigado aí por você ter contribuído com a sua experiência. Milena, amei essa live. Muito bom, Milena. Gostei que teve muito coração hoje, né? Então acho que o Instagram deve estar gostando de mim hoje, que teve muito coração. Exames para detectar trombose. Então, Isabel, se você pensa em trombose hereditária, não existe exame. A trombose é detectada por um Doppler. Você tem que ver o trombo. Você tem que ver o coágulo. Então é um Doppler. Você faz um Doppler de veias das pernas para você definir que tem um coágulo ali. Ou você tem angiotomografia. Existe uma angio-TC, é uma angiografia. Você bota contraste em alta velocidade nos pulmões para você ver se tem falha nos pulmões, assim, buraquinhos, que é onde tem coágulozinhos. Então, gostei, Isabel, vocês me perdoem, acabei não falando como detectar. Então, Doppler e angiotomografia para embolia pulmonar. Tá? Qual o comportamento das plaquetas no hemograma dos pacientes vítimas de trombose? Apenas na síndrome de anticorpos antifosfolipídio elas caem. No mais, as plaquetas não têm interferência. Plaquetas altas, situações de plaquetas altas podem aumentar o risco de trombose. Tá? Então, por exemplo, trombocemia essencial com plaqueta alta, polissemia vera com plaqueta alta. Então, pode aumentar o risco de trombose, isso é caso a caso, isso está na mão do hematologista. Beleza? Eusirene, trombose é comum em qual idade? Assim como tudo na nossa vida, nas pessoas mais idosas, que são as pessoas que têm maiores alterações vasculares, têm maiores outras doenças, né? O pico de hipertensão, diabetes, colesterol aumentado. Então, infelizmente, como tudo, inclusive coronavírus, as pessoas de idade vão ter mais trombose. Então, sempre que uma pessoa de idade tem trombose, é questionável se tem que pesquisar essas mutações hereditárias, porque a própria idade predispõe. Cleiton, é isso aí. Eu tô desconfiado, Cleiton, que foi o Big Brother Brasil que me derrubou ontem, né? Não foi tão ruim, não, mas eu já tive umas lives melhorzinhas, hein? Vamos convidar o pessoal aí. O pessoal tem muita competição de live no Instagram nesse horário. Késia, essa é dificílima. Abortos e trombose é um problema dificílimo. Não vou nem me aventurar nisso. Eu apenas te digo o seguinte: a única doença que causa trombose que está definitivamente associada com abortos é a síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Nenhuma daquelas outras você pode cravar que é a causa, tá? Relação direta entre anticoncepcional e trombose, isso é hormonal, pessoal. Excesso de estrogênio. O estrogênio aumenta os fatores de coagulação. Então, de fato, existe um aumento da chance de trombose em quem usa anticoncepcional. Tá bom?
Muito bem. Grande Dacal. Que honra, Dacal. Já ganhei minha live hoje. Marco Dacal. Grande. Vamos ver, vamos ver. Então, exames para trombose, eu falei para vocês. Aí são exames do vascular mesmo. Você faz o Doppler, que é tipo uma ultrassonografia dos vasos, e essa ultrassonografia detecta lá o trombo, né, o sangue em estado sólido. E para embolia você faz angio-TC. Não tem exame de sangue para trombose, tá? Exame de sangue é para saber causas, mas não diagnostica a própria trombose. Pô, eu fico tão feliz que vocês estão gostando, porque eu mesmo não me considero um craque em trombose, não. Gostei, estou enganando bem vocês, né? Enganei todo mundo, né? Por que pessoas já tiveram trombose e pessoas realizaram o TAP frequentemente? Possivelmente porque estão usando Marevan, tá? O medicamento anticoagulante Marevan, a dose do Marevan é controlado pelo TAP. Se usar um Xarelto, por exemplo, não precisa. Então, olha, estamos na reta final, tá? Repetindo as mensagens que eu dei no início. Então, por favor, pessoal, gosto muito de fazer essas lives, mas eu preciso da energia de vocês, tá? Então, deem os temas, se vocês quiserem falar mais de tromboses, entrem no Telegram, apertem a minha bio no Instagram, selecionem Telegram, dentro do Telegram, entrem no grupinho, tem o canal e tem o grupo, e no grupo vocês, por favor, façam seus comentários, tá bom? Por favor. Então, a protrombina pode ser o exame da mutação da protrombina, que aumenta a chance de ter trombose, é um dos exames, e o outro é o tempo de ativação da protrombina, que chama TAP, que ele controla, é um exame para controle de anticoagulação com Marevan, e quando o TAP está alargado, pode ser uma SAF. Beleza? Muito bom, pessoal. Fico feliz mesmo, que hoje eu tive um dia bem duro mesmo no hospital universitário. Notícias muito ruins hoje, eu tive um dia bem duro, então eu fico feliz que vocês tenham gostado. Para mim também vale muito a pena. Muito bem, ó. Olho, tá? Amanhã eu vou postar no meu Stories, tá? Amanhã eu tenho eu fui convidado para outros dois Instagrams para falar, ok? Então, pessoal, atenção para vocês. Eu vou postar no Stories, eu vou ter uma live amanhã às 4 e vou ter uma live amanhã às 6, se eu não estou enganado, ou 4 e 5, em outro Instagram, tá? Eu vou postar no meu Stories para vocês acompanharem amanhã, tá legal? Então, se tudo correr bem, na quinta-feira a gente volta, ok? Então, olha, muito obrigado, tenha uma boa noite. É aquela dica de sempre, né? 10 minutinhos para saber o que está o coronavírus. Fiquem em casa, fiquem realmente em casa, tá? Não deem mais trabalhos para os médicos, tá bom? Eles já estão muito, muito assoberbados, ok? Então, entrem no Telegram, falem pelo anexo e estou bolando várias coisas pela frente, tá? Estou bolando coisas. Não percam, porque eu estou bolando algumas coisas que eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Forte abraço, boa noite.